Olá! Vamos falar sobre projeção ortogonal? Para iniciar, veremos os tipos de projeções, em seguida definiremos a projeção ortogonal e, ao final, veremos alguns resultados. Bom, a projeção de um objeto é a sua representação gráfica em um plano, mas os objetos estão num espaço tridimensional. Então, a sua representação num plano bidimensional requer alguma técnica. Para isso, vamos considerar alguns elementos básicos da projeção: o objeto, o plano de projeção, que é o plano onde o objeto será projetado, as projetantes, ou raio projetante, ou ainda reta projetante, que interceptará o plano de projeção, e o centro de projeção, que é o local de onde partem as retas projetantes. Podemos identificar estes elementos ao observar a sombra de um objeto produzido por uma fonte de luz. Por exemplo, a sombra de uma cadeira no chão de uma sala, produzida por uma luz de uma luminária. Ou então, a sombra produzida pela luz do sol. Um raio de luz que não intercepta a cadeira iluminará o chão onde ele toca. Um raio de luz que intercepta a cadeira não chegará até o chão, produzindo sombra na continuação da sua trajetória. Reunindo todos os raios de luz que incidem próximo a este objeto, teríamos uma parte do plano iluminada e outra parte não, formando assim a sombra ou projeção do objeto. De acordo com o tipo de fonte de luz, podemos classificar as projeções em cônicas ou cilíndricas. Voltando aos nossos exemplos. A lâmpada na sala emite infinitos raios de luz. Vamos desconsiderar as dimensões da lâmpada. Assim, todos os raios ou retas projetantes são concorrentes, como as geratrizes de um cone. Este ponto, onde as retas concorrem, é o centro de projeção. Agora, observe na imagem a representação de algum dos raios emitidos por uma luz pontual e a sombra de um cubo que esta luz produz em um plano. Diferentes posições desta luz produzem sombras diferentes. A figura que esta sombra forma é chamada de projeção cônica do cubo. O Sol também emite infinitos raios de luz, mas os raios emitidos pela luz do Sol podem ser considerados paralelos, como as geratrizes de um cilindro. Neste caso, dizemos que o centro de projeção é infinito, ou está no infinito. Isto ocorre devido à distância que o Sol está do objeto. Na imagem, podemos ver a representação de alguns raios projetantes paralelos produzindo a sombra do cubo. Novamente, diferentes direções produzem diferentes sombras. A figura que esta sombra forma no plano de projeção é chamada de projeção cilíndrica ou projeção paralela. E é na projeção cilíndrica que aparece a projeção ortogonal. Ela ocorre quando os raios projetantes são ortogonais ao plano de projeção. De maneira formal, definimos a projeção ortogonal de um ponto P sobre um plano como a interseção do plano com a reta perpendicular a ele, conduzida pelo ponto P. Na imagem, P é o ponto a ser projetado e P' é a sua projeção ortogonal. Generalizando, a projeção de um objeto sobre um plano é a figura formada pela projeção de todos os pontos que compõem este objeto. Na figura ao lado, temos um segmento em vermelho e em preto a sua projeção ortogonal sobre um plano. Uma das extremidades do segmento está no plano e, portanto, a sua projeção é o próprio ponto. Vamos movimentar este ponto para ver as possibilidades de projeção deste segmento. Se o segmento é inclinado em relação ao plano, então a sua projeção será menor do que o segmento.
Observe o triângulo retângulo. Agora, se o segmento for paralelo ao plano, ele e a sua projeção serão congruentes, isto é, terão a mesma medida. Finalmente, se o segmento é perpendicular ao plano, a sua projeção será um ponto. Como vimos, a projeção de um objeto depende da sua posição em relação ao plano de projeção. Vamos observar um sólido. Na imagem, podemos ver a projeção de uma pirâmide quadrangular. Quando a base é paralela ao plano, a projeção é um quadrado que é congruente à base. Porém, ao rotacionar essa pirâmide, a sua projeção se modifica. E quando a base é perpendicular ao plano de projeção, a projeção é um triângulo. Agora vamos a alguns resultados. Primeiro teorema. Consideremos dois segmentos, PA e PB, que possuem uma mesma origem P, e as extremidades A e B são pontos que estão no plano de projeção. Se as projeções desses segmentos são congruentes, então os segmentos PA e PB são congruentes. Demonstração. De fato, se chamarmos de P' a projeção do ponto P, então os triângulos P'(A) e P'(B) são retângulos, sendo então congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. O lado P' é comum, os ângulos P'(A) e P'(B) são retos e, portanto, congruentes, e as projeções P'A e P'B são congruentes por hipótese. Logo, as hipotenusas PA e PB são congruentes, como queríamos demonstrar. O próximo resultado é a recíproca desse. Se os segmentos PA e PB, nas mesmas condições do teorema anterior, são congruentes, então as suas projeções também serão congruentes. A demonstração segue na mesma linha, mas agora utilizamos o caso de congruências de triângulos lado, lado e ângulo oposto. Para o próximo teorema, vamos considerar os segmentos com a mesma origem P, com as extremidades A e B no plano de projeção, mas agora a projeção do segmento PB é maior do que a projeção do segmento PA. Neste caso, aquele que tem a maior projeção é o maior segmento. Vamos à demonstração. Como o segmento P'B é maior que o segmento P'A, vamos escolher um ponto A' em P'B, tal que o comprimento de P'A' seja igual ao comprimento de P'A. Assim, pelo teorema 1, temos que os segmentos PA e P'A' são congruentes, pois as suas projeções são congruentes. Observe agora que o ângulo P'B é obtuso, pois ele é o ângulo externo do triângulo P'A', que é retângulo. Assim, no triângulo P'B, temos que o ângulo P'B é maior do que o ângulo PB'A'. Como o maior ângulo está oposto ao maior lado, segue que PB é maior do que P'A'. Mas como PA é igual a P'A', segue que PB é maior que PA. Para finalizar, temos também o recíproco. O maior segmento terá a maior projeção. É muito importante levarmos em conta todas as hipóteses dos teoremas. Podemos ter segmentos cujas projeções são congruentes, mas os segmentos não são. Assim como podemos ter um segmento que é maior do que o outro, mas a sua projeção é menor. Bom, a projeção ortogonal pode ser utilizada para definir distância de um ponto até um plano, o ângulo entre uma reta e um plano, dentre tantas outras coisas. Eu convido você a continuar mergulhando no fantástico mundo da geometria espacial.
Espero que tenham aproveitado.